Amanhã é para sempre, resumo do capítulo 147. Eduardo propõe a Padre Bosco que vá visitar Artêmio Bravo e que lhe diga que entregará o seu paradeiro em troca de que o mesmo não volte a machucar ninguém. Padre Bosco recua em aceitar o pedido, pois isso implica em revelar que Eduardo Juarez é Franco Santoro. Eduardo tenta convencê-lo de que essa é a única saída e volta a pedir que ele vá no dia seguinte. Eduardo vai ao quarto de Steve e se desculpa com um amigo pelo que lhe aconteceu, prometendo que irá deter Artêmio Bravo, independente do que possa passar. Artêmio Bravo diz a Liliana que desconfia que ela esteja ocultando algo e volta a afirmar que ela só pode ter entregado o diário de sua mãe, Ana Gregória, para Franco Santoro. Artêmio passa a questionar histericamente o porquê dela ter feito isso. E após escutar de Ciro que Artêmio desconhece que o rei branco não se chama Franco, mas sim Eduardo, Liliana reafirma que isso é um segredo, o que pode ser escutado por Artêmio. Artêmio pergunta qual segredo Liliana sabe de Franco e está escondendo dele. Liliana resiste em falar, o que leva Artêmio a partir para a ameaça. O vilão adverte que as coisas irão mudar caso ela não conte o que esconde de Franco. Eduardo diz a Padre Bosco que já está na hora dele visitar Artêmio, que inquietamente questiona se ele está consciente do que está prestes a fazer. Eduardo diz saber que enfrentar o seu inimigo poderá pôr em evidência sua verdadeira identidade e resultar em sua morte, e que mais do que isso, dói saber que Fernanda irá repudiá-lo ao descobrir. Padre Bosco diz que se sente orgulhoso da atitude heróica de Eduardo. Após isso, Bosco parte do hospital rumo à casa de Artêmio. Aurora é avisada por uma das irmãs do convento de que Bárbara acaba de chegar. Fernanda faz uma visita a Franco no hospital para saber o estado de Steve e o que aconteceu. Franco responde que ele está entre a vida e a morte, pois durante a noite o atacaram. Fernanda pergunta se foi resultado de um assalto. Franco responde que não e ressalta que Steve foi atacado por culpa dele. Fernanda questiona o porquê de Franco estar assumindo a responsabilidade do que aconteceu. Ele responde que é por algo que não muito distante e ela irá entender. Fernanda diz a Franco que ultimamente ele está muito cheio de mistérios e questiona se ele não pode ou não quer responder às suas perguntas. Vênus interrompe os dois, pedindo para que Franco a acompanhe até a recepção, pois precisam informar alguns dados lá. Eduardo diz a Vênus que se sente muito mal pelo que aconteceu e promete que irá dar um fim nas maldades de quem está por trás disso. Vênus responde que caso ele não faça isso, ela mesma dará uma lição em Camilo, o que surpreende Eduardo, que em nenhum momento cogitava o envolvimento do irmão de Fernanda nisso. Aurora, diante de Bárbara, pergunta quais motivos a vilã tem para sentir amor por ela, mas a mesma foge das perguntas de sua filha, afirmando que não tem muito tempo, pois Adriano está perto de chegar para encontrá-la. Bárbara também reafirma que no dia seguinte irá revelar a razão que ela tem para dizer que ama, mas na condição de que elas façam imediatamente a viagem após isso. Franco pergunta a Fernanda se sabe o paradeiro de Camilo, que responde não ter a mínima ideia. Ela questiona a razão dessa pergunta, e Franco responde que é possível que Camilo seja o responsável por Steve estar entre a vida e a morte. Padre Bosco chega na casa de Artêmio disposto a revelar a identidade de Eduardo. Fernanda propõe ligar para Camilo e descobrir qual o envolvimento dele no atentado contra Steve. Fernanda confirma com as palavras de Camilo ao celular que ele é o responsável pelo que está acontecendo com Steve. Eduardo liga para Bárbara pedindo para que ela intervenha de alguma forma na conversa de Padre Bosco com Artêmio, avisando para que o mesmo se retire de lá. Bárbara pergunta como poderá explicar a Artêmio que está sabendo da visita do padre. Eduardo então propõe que ela diga-lhe que Bosco foi visitá-lo visando conseguir negociar a liberdade de Liliana. Ideia essa que a vilã acatou imediatamente, ligando para Artêmio e pedindo para se comunicar com o padre. Ela explica que Franco pediu que saísse imediatamente do local, o que ele busca fazer, reafirmando a mentira proposta por Eduardo diante de Artêmio. Fernanda diz a Franco que se sente totalmente comprometida em ajudar após descobrir que Camilo foi o responsável por atacar Steve. Ela afirma que irá denunciar o seu irmão para as autoridades. Padre Bosco promete a Artêmio que irá entregar uma prova irrefutável de que Eduardo está morto, mas como tal, de que ele devolva Liliana. Artêmio diz que se interessa pela prova de Bosco e pergunta o que é a dita prova. O padre responde que entregará o cadáver de Eduardo Juarez. O mesmo explica a Artêmio que não permitiu que ninguém visse antes o corpo de Eduardo para que ele não fosse profanar o seu túmulo. O vilão então pergunta onde se encontra o cadáver. Bosco responde que está no cemitério de sua paróquia. O vilão após isso responde que já se passaram meses da morte de Eduardo e eles terão que fazer uma autópsia, realizando o exame de DNA
fazendo a comparação com o de seu pai Ramon Juarez. Artêmio promete que após a confirmação do cadáver como de Eduardo, ele entregará Liliana a Bosco. Aurora tenta convencer Adriano de que Bárbara veio visitá-lo somente para se despedir dela, mas o mesmo não acredita em suas palavras e ainda por cima afirma que certamente a vilã voltará disposta a convencê-la que vá de viagem. Adriano adverte que Aurora não poderá ir sem antes descobrir qual o interesse de Bárbara nela, pois do contrário, ele não pode responder pelo que possa vir a acontecer. Franco faz uma cena de ciúmes com Fernanda, a questionando sobre como foi sua noite com Miguel. Fernanda afirma que eles não se encontraram em um momento adequado para isso e que, além do mais, Franco não tem esse direito de lhe fazer cobranças, pois o mesmo está comprometido com sua amiga Érica. Franco começa então a discutir com Fernanda, momento esse que Érica chega no hospital e os interrompem. Fernanda se despede do dois e parte em retirada. Eduardo encontra Padre Bosco no hospital após procurar Fernanda para devolver o seu celular. Ele explica ao padre o equívoco que houve, pois Camilo é a pessoa responsável por deixar Steve no estado em que se encontra. Bosco então aproveita o momento e conta a Eduardo do trato feito com Artêmio, onde prometeu entregar o cadáver dele em troca de poder levar Liliana consigo. Artêmio reclama da demora de Bárbara em chegar em sua casa, o que a vilã justifica por ser a dificuldade em achar uma forma de fugir da fazenda. Bárbara então diz que Artêmio está por concluir o seu propósito de vida e que não há por que discutir. Além do mais, as ações da empresa encontram-se atualmente no nome dela. Artêmio então aproveita a deixa para questioná-la se por essa razão a mesma foi se confessar ao Padre Bosco, assim colocando ela contra a parede.